Bem-vindos aos charcos do Prado de Serralves. Já havia a ideia há muito tempo de fazer um charco aqui no Prado de Serralves, acho que a ideia já vem desde os anos 80. Muitas vezes falou sobre isso e finalmente o projeto avançou. Temos estado a tentar criar um complexo de charcos que melhore a biodiversidade do parque, que permita manter mais biodiversidade nestas áreas verdes urbanas, que ofereça um melhor local de reprodução para os anfíbios que já existem no parque e que consiga conservar aqui também plantas ameaçadas e plantas ornamentais que estão a desaparecer de Portugal. Temos aqui à nossa frente, por exemplo, o nenúfar amarelo, que embora não esteja ameaçado e não chegou a ser avaliado pelo projeto da lista vermelha, mas é uma espécie que está em declínio, que cada vez é mais raro se ver na natureza e mesmo nos parques urbanos é uma das espécies menos utilizada de nenúfar em Portugal e que importa salvar e divulgar. Ao longo deste último ano, ou ano e meio, temos colocado aqui algumas das plantas que esperemos que tornem o parque muito mais bonito, mais biodiverso e que ajudem a divulgar a diversidade de espécies aquáticas que temos em Portugal. Temos aqui a rã verde a espreitar, a espécie de anfíbio mais comum em Portugal, mas que curiosamente dentro da cidade do Porto nem é assim tão comum, só há aqui nesta área à volta da Pasteleira e de Serralves. O Parque de Serralves tem também salamandras de pintas amarelas, tem tritão ibérico ou tritão de ventre laranja, tem sapinhos parteiros. Já há muitos anos que se pensava criar aqui um local onde eles pudessem reproduzir melhor e que pudéssemos ter aqui uma população saudável cada uma destas espécies e de forma mais fácil de visitar e de apreciar pelo público. Também houve o esforço de colocar aqui algumas espécies comuns que não estão ameaçadas, mas que são interessantes e que cumprem um papel ecológico importante. Temos aqui ao lado a orelha de mula, por exemplo, a Alisma lanceolata, que além de ser uma planta ornamental muito interessante e que tem flores ao longo de uma grande parte do ano, é uma planta com uma grande capacidade de absorção de nutrientes e, portanto, tem um papel importante também na limpeza da água. Temos as mentas, a menta aquática, o mentrasto, o poejo, portanto também algumas plantas com uso culinário, com uso aromático e medicinal. Temos algumas plantinhas menos conhecidas do público, mas que, por exemplo, são conhecidas dos aquários, embora sejam plantas selvagens nossas, como a Ludwigia palustris, que é uma planta que forma uns tapetes muito bonitos na margem e mesmo dentro da água, e que tem umas folhinhas com as nervuras vermelhas, que é muito bonita. Temos a salgueirinha, que é uma planta que fica com uma floração muito bonita no verão, uma planta com uma flor cor-de-rosa e com uma floração muito longa, que por ser ornamental foi levada para outros lados do mundo, como os Estados Unidos, onde se tornou invasora, mas cá é nativa e podemos e devemos apreciá-la e valorizá-la mesmo no paisagismo. Temos o bunho, que é uma planta que, embora seja mais comum para o sul do país do que para o norte, era uma planta que é utilizada para fazer cestaria e era utilizada para fazer esteiras. Portanto, tentámos também ter plantas que tenham usos e que sejam conhecidas pela sua utilização pelas populações. Temos o junco florido, que é uma espécie que aqui está a crescer muito bem e fica lindíssima durante o verão. O Botomus umbelatus, que é uma espécie ameaçada em Portugal e que trouxemos alguns propágulos para o charco de Serralves e que estão exuberantes, estão prestes a começar a floração agora. Houve um esforço de colocar vegetação submersa, que é importantíssima, nomeadamente para oxigenar a água, para servir de abrigo para os anfíbios, para os invertebrados, para os tritões colocarem os ovos e, portanto, temos, por exemplo, o Potamogeton antricoides, ou limo-cabelo, que é uma planta também ameaçada em Portugal, tem estatuto de vulnerável e que felizmente já está a crescer muito bem no Parque de Serralves e já se vê ali uma massa submersa grande, que certamente será uma maravilha para os tritões se reproduzirem. Temos também uma espécie aqui, que é o nenúfar anão, Nymphoides peltatus, que é uma espécie que está criticamente em perigo de extinção em Portugal. Existia em todo o norte e centro do país, infelizmente foi desaparecendo. Neste momento já tem as últimas populações selvagens no Rio Minho e este vai ser um dos sítios onde ela vai poder ser apreciada e que está a crescer muito bem e já está com umas folhas enormes. Nunca ficam tão grandes como os outros nenúfares, mas é uma espécie encantadora e que não podemos nem devemos permitir deixar desaparecer do nosso país. Outra das partes importantes do trabalho foi controlar a entrada de nutrientes e a entrada de sedimentos no charco, mas também o controlo, que vai ser contínuo, das plantas invasoras que surgem ou que já existem naturalmente no espaço e que temos que as controlar para que elas não abafem e não sobreponham às plantas nativas e às plantas raras e ameaçadas que plantamos. Isto é só o início. Ao longo do tempo estes charcos vão ser colonizados também naturalmente por muitas outras espécies e esperemos que estejam aqui durante muitas décadas a fazer as delícias dos visitantes e da biodiversidade de Serralves e convidamos obviamente todos a virem visitar estes charcos e a descobrir a sua biodiversidade e também a procurarem a diversidade que há nos outros parques urbanos, mas este aqui certamente vai ficar com muito mais espécies aquáticas do que qualquer outro parque urbano do Porto.